Ana Maria with her research, a degree with a close women's sense of belonging in a public higher education in Brazil and England. Olá, todo mundo. Eu sou a Ana, estou no terceiro ano de doutorado na Faculdade de Educação, na Universidade de Cambridge. Sou formada em Economia pela Unicamp, no Brasil. Yes. Quem sou eu? Eu imigrei de Campinas para Londres com meu marido há mais de 10 anos e somos pais de 2 crianças que nasceram aqui. A educação tem sido a minha porta de entrada para o mundo depois da minha experiência com o trabalho não remunerado de quando deixei minha carreira corporativa para cuidar de meus filhos em tempo integral. Depois disso, eu voltei para a universidade para fazer um mestrado na Universidade de Cambridge e hoje eu continuo aqui, fazendo meu doutorado com uma bolsa de estudos. Sem a bolsa, eu não estaria aqui. Estar na universidade, justamente quando a Faculdade de Educação está recebendo a primeira geração do programa Abdias Nascimento, e estar com vocês aqui hoje, e nos tantos encontros que precederam essa conferência, é um presente da vida. E já que o meu tema de pesquisa é pertencimento na universidade, eu aproveito para agradecer o acolhimento de vocês, que me faz sentir pertencer, marcando esse espaço na Universidade de Cambridge como brasileiros, e muito além disso. Obrigada. E nisso pulamos para o tema central da minha pesquisa de doutorado, pertencimento de mulheres na universidade pública no Brasil e na Inglaterra. Todas as mulheres do meu estudo são mulheres que são a primeira em suas famílias a ir para a universidade e todas estudaram em escolas públicas. Algumas são mulheres negras, algumas são brancas, mas racializadas pelas origens de suas famílias e por outros marcadores de classe. Aqui na Inglaterra, por exemplo, como seus sotaques e a região do Reino Unido de onde elas vêm. Por que pertencimento? O que é o pertencimento? Para chegar nessa questão de pertencimento na universidade pública, eu trago como ponto inicial uma abordagem mais ampla e existencialista do pertencimento. Pertencimento, de acordo com Heidegger, como sendo a nossa existência no mundo. Isso implica que pertencimento é tão plural como as pessoas e suas experiências em seus diferentes mundos. Bell Hooks também se debruça na questão do pertencimento e diz que pertencimento é uma cultura de lugar, do doméstico, daquilo que lhe é familiar, uma geografia do coração. No caso das mulheres que eu entrevistei para minha pesquisa, pertencimento é uma combinação desses espaços tangíveis, tais como a universidade e suas casas, mas também os espaços subjetivos de suas mentes e corações. Conexões complexas entre o lugar e o tempo dessas existências e como essas mulheres se sentem. Eu converso com mulheres que entraram na Unicamp, no Brasil, e na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, no século XXI. E eu também converso com as mães dessas mulheres. Minha pesquisa traz um olhar intergeracional. É um estudo de mães e filhas, onde eu também pergunto para essas mulheres sobre as mulheres de suas famílias que vieram antes delas. E por que um estudo sobre mães e filhas? Porque quando se fala em primeira geração na universidade, existe esse imaginário coletivo de que um diploma, especialmente um diploma de uma universidade pública, traz com ele uma mobilidade social quase que automática. E existe muita romantização dessas trajetórias na universidade. Na minha pesquisa, eu quero mostrar a complexidade, as ambiguidades, as contradições dessas trajetórias individuais e plurais, com as trajetórias das mulheres que vieram antes para entender pertencimento e não pertencimento das que hoje estão na universidade. Por isso, a metodologia da minha pesquisa é fundamental a questão da memória, individual e dentro da família, e a memória coletiva e de diferentes gerações. Na minha dissertação de mestrado, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de memórias entrelaçadas. É uma metodologia derivada da ideia de pós-memória, da Hirsch, e eu uso essa metodologia para entender os traumas individuais e coletivos, mas também os anseios, os sonhos e as esperas de gerações de mulheres que só tiveram acesso à universidade no século XXI. Depois, inclusive, de outras mulheres que tiveram acesso antes delas.
O que eu defendo através de Memórias Entrelaçadas é que as filhas do meu estudo não chegaram sozinhas na universidade, que suas mães, assim como outros que participaram dessas trajetórias, mas mais fortemente suas mães, vão figurativamente junto com elas para a universidade. Vou começar então apresentando para vocês as mães e filhas da minha pesquisa. Nessa tabela, vocês podem ver uma comparação entre a educação formal dessas mulheres. As filhas têm diplomas nas áreas mais variadas: história, direito, ciência da computação, engenharia, ciências sociais, etc. Todas as mães do Reino Unido que eu entrevistei concluíram o que seria o equivalente ao ensino médio no Brasil, e que é obrigatório aqui. Enquanto que algumas mães do Brasil tiveram bem menos acesso à educação formal, saindo da escola bem antes disso. E algumas das que foram mais longe fizeram isso depois de adultas, através de programas como o Supletivo ou o EJA, programas que não temos equivalência no Reino Unido, às vezes retomando seus estudos ao mesmo tempo em que seus filhos estavam na escola. E aqui é uma comparação que eu fiz entre as profissões e atividades dessas mães e filhas do meu estudo, que é baseado nas atividades que elas exerciam no momento da nossa conversa. Especialmente no Brasil, as atividades das mães são muito relacionadas ao trabalho do cuidado. Por exemplo, como as mães trabalhando como empregadas domésticas, faxineiras, cuidadoras, etc. No Reino Unido, as mães exercem atividades mais variadas, como atividades administrativas. Mas ainda assim, algumas trabalham ou trabalharam com limpeza, com cuidado de crianças especiais em escolas, e praticamente todas interromperam seus trabalhos para cuidar dos filhos quando eles nasceram. A minha escolha de estudar a trajetória de mulheres também veio do meu interesse em entender a invisibilidade do trabalho do cuidado, o pago e não pago, e quando pago, geralmente mal pago, historicamente executado pelas mulheres. Um dos meus objetivos é entender sobre reproduções sociais entre mulheres em suas famílias e fora delas, e se esses ciclos são quebrados ou interrompidos, ou se eles permanecem quando uma geração consegue acesso a um diploma superior pela primeira vez. E eu também optei por investigar pertencimento na universidade de alunos de graduação, e não de pós-graduação como eu, já que eu acredito que eles se encontram numa situação de maior vulnerabilidade, muitos deles, especialmente aqui na Inglaterra, vivendo suas experiências fora da casa dos pais pela primeira vez. Minha própria posição como mãe me traz esse olhar intergeracional, informado pela minha preocupação com o meu próprio pertencimento na universidade e dos meus colegas, mas também com o pertencimento dos meus filhos, que estudam em escolas públicas na Inglaterra, e dos filhos de outras famílias que estão ou que irão passar por universidades públicas. Porque eu acredito que um diploma não deveria vir ao custo da saúde mental ou de um caminho muito mais tortuoso quando o estudante não se encaixa no perfil do estudante historicamente típico de uma universidade pública. E eu divido aqui com vocês alguns exemplos de experiência de não pertencimento na universidade vindo das minhas participantes. Esse primeiro exemplo é um exemplo material de não pertencimento, de uma aluna do curso de computação da Unicamp que não tinha computador. Ela conta: eu usava o dinheiro da minha bolsa para comprar o notebook. Nossa, foi praticamente a bolsa inteira para pagar esse notebook, porque eu estava em uma matéria que não era no laboratório, então tinha que ter um computador para usar. No começo, a matéria estava teórica. Depois, do nada, o professor começou a passar teste que era tipo, dá um problema e resolve com programação. Ou você podia fazer no papel, escrever e entregar. Na verdade, todo mundo tinha que escrever o código no papel e entregar. Só que se você tivesse um computador, você podia testar e ver se essa solução estava certa, se funciona. E eu não tinha computador, sabe? Além de estudar em um curso em que ainda há muito poucas mulheres, essa aluna é uma aluna negra e que sempre estudou em escola pública. Ela também me disse que era uma das únicas que chegou na universidade sem um computador, relatando sua surpresa ao chegar na sala de aula da Unicamp e ver todo mundo com um laptop. Esse exemplo é o relato de uma das mães, a mãe de uma aluna da Unicamp no Brasil que conta: mas que ela sofreu bastante para fazer essa faculdade, sofreu. Olha, as crises de ansiedade, que ela teve psoríase, sabe?
Psoríase é uma coisa de ansiedade que dá nas pessoas. Ela dá muita caspa, tem gente que tem nas mãos, no cabelo. Nossa, mas ela tinha demais. Eu arrancava de manhã, dava 10 da manhã e já tinha nascido tudo de novo. Uma coisa assim, horrorosa. O quarto dela, pequeno, que é pequeno o quarto dela, enchia, enchia. Sem falar naquela coisa de arrancar cabelo. Como é que o nome daquilo que a pessoa arranca cabelo? Ficou, ai, nem eu consigo falar, tricolomania. E esse último exemplo vem de uma aluna na Universidade de Cambridge, que, como todos os estudantes de graduação aqui, mora em acomodação, que é paga, da universidade. Ela conta: eu sempre escuto pessoas chorando nos blocos do prédio. Minha vizinha de quarto chora muito, tipo, soluçando alto mesmo, de forma intensa e constante também. Outro dia eu estava tomando sol e alguém mais estava chorando com a janela aberta. E é como se fosse algo coletivo. Dá para perceber que as pessoas estão passando por dificuldades. E isso é muito difícil de escapar, eu acho. E isso acontece sempre na época das provas. E eu pergunto, qual é o papel da universidade pública nas experiências de pertencimento e não pertencimento desses alunos, agora que elas estão recebendo números recordes de alunos de escola pública, alunos indígenas, no caso do Brasil, e alunos negros no século XXI? Qual é o custo de se conseguir um diploma para grupos minorizados e que coexistem no que a Bra chama de espaços diaspóricos, quando esses alunos estão entrando em espaços hegemônicos construídos historicamente para deixá-los de fora? A minha pesquisa busca identificar e evidenciar os custos materiais e emocionais dessas jornadas acadêmicas, uma lembrança de que, apesar dos avanços, diversidade e pertencimento não são sinônimos. E também de que, dada a conjuntura de uma era de novos extremos no mundo atual, que existe sempre o risco de retrocesso nos avanços que trouxeram mais diversidade e representatividade nas universidades no Brasil e na Inglaterra e em outros lugares, porque para outros grupos esses avanços são fonte de muito ressentimento. E quando eu comparo Brasil e Inglaterra no meu estudo, a Unicamp e a Universidade de Cambridge, eu quero também mostrar como o Brasil tem muito o que ensinar para o norte global. Por exemplo, oferecendo universidades públicas gratuitas, o que não é o caso de Cambridge, além de políticas de reparações através de ações afirmativas, que são um exemplo para o mundo. Ao fazer um estudo transnacional como este, eu também quero trazer o que Eric Wright chama de utopias reais, e o que o meu querido sociólogo Michael Buravoy, e amigo de Wright, explica como sendo a imaginação de mundos alternativos possíveis, ao invés de consentirmos, consciente ou inconscientemente, reproduzindo a lógica do mundo que nos foi dado. Quando Buravoy reflete sobre o papel da universidade pública, defendendo a necessidade de se fazer o que ele chama de sociologia pública, ele defende a ideia de que a universidade pública não só precisa estar aberta para a comunidade, mas também deve ser um agente de mudança, junto com a comunidade ao seu redor, levando campos para a comunidade e engajando em mudanças no mundo. E agora, para finalizar, eu trago 2 exemplos sobre imaginações de mundos alternativos e possíveis nas universidades públicas. O primeiro é de uma estudante da Unicamp que fala sobre como o modelo de aulas gravadas, que foi introduzido durante o período da pandemia, foi uma alternativa à maneira de aprender que impactou positivamente a jornada acadêmica dela. Na pandemia, por incrível que pareça, foi a melhor época para mim em termos de aprendizagem, porque o professor dava aula ao vivo, mas ele gravava. Eu conseguia rever as aulas quantas vezes fosse necessário. Às vezes o professor oculta os passos, assumindo que você já sabe. E aí eu tinha que pausar e pesquisar por fora, ou então continuar fazendo a conta até entender, passo a passo, o que estava sendo feito. Para mim, a pandemia foi essencial para eu voltar a ter a autoestima na aprendizagem e melhorar muito nas notas. Antes, eu fechava sempre na média, e na pandemia, eu fechava com 9, 10. Então, eu percebi que não é só que a matéria era difícil, eu tinha menos ansiedade. E agora, esse último exemplo é o depoimento de uma participante que estudou em Cambridge. Eu acho que muita gente aqui vai se identificar com ele, eu certamente me identifico,
porque ele mostra que entrar na Universidade de Cambridge, para muitos, é entrar num mundo completamente diferente de tudo aquilo que já vimos, que sequer imaginávamos existir. Algumas coisas são positivas, algumas coisas tão positivas como a qualidade da acomodação estudantil, as bibliotecas, espaços para estudo e esportes, museus e um jardim botânico, que nos faz pensar quão bom seria se pudéssemos reproduzir algumas dessas coisas nas universidades públicas do Brasil. Ela diz: quando eu finalmente percebi e registrei que eu estava mesmo em Cambridge, foi quando eu fui ver um concerto de Natal à noite na moradia. Eles serviram tortas de Natal, depois nos ensinaram a dançar dança de salão. Na manhã seguinte, eu estava remando no rio, e enquanto eu estava lá sentada no barco, eu pensava, tipo, nossa, eu estava em Cambridge. Era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Simplesmente parecia tão surreal, porque era tão diferente de qualquer coisa que eu já tivesse feito. É isso. Quem tiver interesse em saber mais da minha pesquisa de mestrado, eu tenho um livro publicado, a versão em português vocês podem pegar. Obrigada.